Imagine, por um momento, que você está entrando em um mundo antigo, há muito esquecido pelo tempo. Você está na beira de um rio, suas águas fluindo lentamente sob o calor suave do sol. Ao seu redor, as movimentadas ruas de uma cidade antiga se estendem não Harappa ou Mohenjo-Daro desta vez, mas uma metrópole igualmente fascinante e misteriosa, a antiga cidade de Teotihuacan, no coração do México pré-colombiano. Cada rua pulsa com o ritmo da vida cotidiana, ecoando os passos de uma civilização que floresceu há mais de 1000 anos. Você respira o ar quente e seco, impregnado com o aroma de copal, e o som distante de vozes falando em uma língua que ninguém entende mais. O Nahuatl, talvez, ou algum dialeto mais antigo, cujos segredos se perderam nas areias do tempo. Enquanto caminha por essas ruas pavimentadas com precisão, começa a perceber os desafios enfrentados pelas pessoas que ali viviam. O conforto da nossa vida moderna desaparece, enquanto você imagina as dificuldades, as lutas diárias pela sobrevivência nesse distante e antigo império. Como seria acordar todos os dias sem eletricidade, sem água encanada, sem os luxos que consideramos essenciais? Você observa as imponentes pirâmides do Sol e da Lua, erguendo-se majestosamente contra o céu azul. Como teriam sido construídas sem as tecnologias modernas? Quantas vidas foram dedicadas à sua construção? E para que propósito exatamente? As perguntas se multiplicam em sua mente, cada uma mais intrigante que a outra. Mas além dos desafios da vida cotidiana, há mistérios que ainda não foram desvendados. Cidades perdidas, sistemas de escrita indecifráveis e segredos enterrados profundamente nas ruínas. Teotihuacan, apesar de toda sua grandeza, ainda guarda muitos enigmas. Quem foram seus fundadores? Por que a cidade foi abandonada? E o que significam os elaborados murais e esculturas que adornam seus edifícios? O que aconteceu com essas pessoas? Por que desapareceram tão repentinamente, deixando apenas rastros de sua existência? Essas são as perguntas que vamos explorar juntos nesta jornada no tempo. Hoje vamos caminhar pelas ruínas de Teotihuacan, um lugar onde a história sussurra suas histórias através das pedras e da terra. Você se vê diante da majestosa Avenida dos Mortos, uma via larga e imponente que corta o coração da cidade. De ambos os lados, estruturas monumentais se erguem, testemunhas silenciosas de um passado glorioso. Cada pedra, cada fragmento de cerâmica conta uma história, um fragmento da vida daqueles que vieram antes de nós. Ao longe você avista o templo de Quetzalcoatl, com suas intrincadas esculturas de serpentes emplumadas. Que rituais teriam sido realizados aqui? Que orações e oferendas teriam sido feitas aos deuses? A imaginação corre solta, pintando cenas de sacerdotes em vestes elaboradas, multidões em êxtase religioso, o ar pesado com o aroma de incenso e sacrifícios. Mas, enquanto fazemos isso, também refletimos sobre o quanto avançamos, o quanto a vida ficou mais fácil e sobre tudo aquilo que tomamos como garantido. Nossas casas climatizadas, nossos smartphones, nossa medicina avançada, todas essas coisas teriam parecido magia pura para os habitantes de Teotihuacan. Você se pergunta como eles teriam reagido ao ver um avião cruzando o céu, ou ao experimentar a luz elétrica pela primeira vez. Que maravilhas consideraríamos banais os deixariam boquiabertos? E que aspectos de suas vidas, agora perdidos para nós, nos surpreenderiam? À medida que o sol começa a se pôr, lançando sombras longas sobre as antigas estruturas, você sente uma conexão profunda com aqueles que caminharam por essas mesmas ruas há tantos séculos. Apesar da distância temporal, há algo universalmente humano na busca por significado, na luta pela sobrevivência, no desejo de deixar uma marca no mundo. Você se senta em um bloco de pedra, observando as cores do céu mudarem, refletindo sobre a efemeridade de todas as coisas. Civilizações nascem, florescem e desaparecem. Cidades são construídas, habitadas e abandonadas. E ainda assim, algo permanece nas pedras, na terra, no ar que respiramos. As estrelas começam a pontilhar o céu noturno. As mesmas estrelas que os antigos habitantes de Teotihuacan observaram e tentaram compreender. Você se pergunta que histórias eles contavam sobre essas constelações. Que mitos e lendas teceram para explicar os mistérios do universo. O silêncio da noite é quebrado apenas pelo ocasional pio de uma coruja ou o farfalhar do vento entre as ruínas. É um silêncio carregado de história,
de segredos ainda não revelados, de vidas vividas e perdidas no fluxo inexorável do tempo. Enquanto a escuridão se aprofunda, você fecha os olhos e tenta imaginar o burburinho da cidade em seu auge. O barulho dos mercados, o canto dos sacerdotes, o riso das crianças brincando nas ruas, por um momento quase parece real, como se você pudesse estender a mão e tocar o passado. Mas então, o momento passa, e você está de volta ao presente. As ruínas silenciosas ao seu redor são um lembrete tanto da grandeza quanto da fragilidade das realizações humanas. Tudo o que construímos, por mais impressionante que seja, está sujeito às forças do tempo e da mudança. Você se levanta, sacudindo a poeira de suas roupas, pronto para retornar ao mundo moderno, mas algo mudou. Você leva consigo uma nova apreciação pelo conforto e pelas conveniências da vida contemporânea, mas também um respeito profundo pelos que vieram antes, por suas lutas, suas conquistas e seus mistérios. À medida que você deixa Teotihuacan para trás, sente que parte de você permanece lá, entre as antigas pedras e os segredos sussurrados pelo vento. Você sabe que voltará, não fisicamente, mas em sonhos e devaneios, para explorar mais uma vez os enigmas do passado. E assim, enquanto você se afasta das ruínas, voltando para o conforto familiar do presente, leva consigo não apenas lembranças, mas perguntas. Perguntas sobre nossa própria civilização, sobre o que deixaremos para trás, sobre os mistérios que as gerações futuras tentarão desvendar sobre nós. À medida que exploramos, você pode sentir sua mente vagando para o ritmo da vida no passado, e logo, para o conforto do sono. As imagens de Teotihuacan se misturam com seus próprios sonhos, criando um tapete rico de história, mistério e imaginação. E quem sabe, talvez em seus sonhos, você encontre as respostas para algumas das perguntas que o passado nos deixou. Vamos começar nossa jornada, não com grandes eventos ou figuras lendárias, mas com as pequenas lutas do dia a dia. Imagine-se como uma pessoa comum. No Vale do Indo, as ruas ao seu redor estão movimentadas com vendedores oferecendo suas mercadorias, grãos, cerâmica, tecidos, mas você não pode deixar de perceber uma tensão silenciosa no ar. Os sons são familiares, o murmúrio das pessoas, o tilintar do metal, as vozes distantes das crianças brincando. Mas há algo mais tenso, algo não falado, que permeia tudo ao seu redor. O cheiro da terra úmida preenche o ar. As casas são simples, construídas com tijolos de barro assados, que absorvem o calor do sol durante o dia e o mantêm próximo durante as noites mais frescas. Imagine a textura áspera das paredes ao se apoiar nelas, buscando abrigo do calor intenso do meio-dia. As ruas são estreitas e os edifícios estão aglomerados, criando um labirinto de becos, onde as pessoas vivem próximas umas das outras, com pouca privacidade. As casas, embora construídas com certo cuidado, estão longe de oferecer o conforto das residências modernas. Por dentro, os pisos são de terra batida, sem carpetes macios ou cadeiras acolchoadas. A mobília é escassa, uma cama pequena, uma mesa simples e talvez alguns recipientes para armazenar alimentos. A vida aqui é modesta, para não dizer difícil. Seus dias são preenchidos com trabalho nos campos ou no mercado, trocando mercadorias e mantendo a infraestrutura essencial desta antiga cidade. O trabalho é constante, e as horas parecem se arrastar interminavelmente. Não há descanso, e as chances de escapar da rotina diária são praticamente inexistentes. Cada dia se assemelha ao anterior, uma repetição interminável de tarefas e obrigações. O sol nasce, e você já está de pé, preparando-se para mais um dia de labuta. O calor é implacável, a poeira onipresente, e o cansaço, um companheiro constante. Imagine-se caminhando até o rio, carregando um pesado pote de água sobre a cabeça. O rio, embora seja uma fonte vital para a comunidade, está longe de ser limpo. O cheiro de água estagnada gruda em suas roupas à medida que você mergulha o pote na correnteza. Você observa as ondulações se espalharem, mas mesmo nesse breve momento de calma, a realidade da sua situação nunca está muito distante. Não há conveniências modernas, não há água corrente limpa em casa, e não há lugar para escapar do calor e da poeira que permeiam o ar. O caminho de volta para casa é árduo. O peso da água faz seus músculos doerem, e o sol inclemente castiga sua pele. Você passa por outros moradores, todos com expressões semelhantes de cansaço,
e resignação. Não há tempo para conversas longas ou momentos de lazer. Cada minuto é precioso, cada gota de água é essencial para a sobrevivência. Mas não são apenas os desconfortos físicos que tornam a vida no Vale do Indo tão desafiadora. É a constante preocupação, o medo que nunca se dissipa completamente. Falhas nas colheitas, inundações e doenças podem destruir toda uma comunidade em questão de dias. O risco constante de fome paira sobre todos como uma sombra ameaçadora. Você pode ver isso nos rostos ao seu redor. Há uma resiliência silenciosa, mas também uma fadiga que vem de viver uma vida sempre à beira da sobrevivência. As noites trazem pouco alívio. O calor acumulado durante o dia é liberado lentamente pelos tijolos de barro, tornando o ar abafado e sufocante. O sono, quando vem, é leve e inquieto, interrompido por ruídos noturnos e pela ansiedade do dia que está por vir. Não há luxo de colchões macios ou travesseiros fofos. Você se deita em uma esteira simples, seu corpo dolorido, ansiando por um descanso que raramente é satisfatório. À medida que você retorna para casa, passa pelo mercado novamente. Os vendedores continuam suas rotinas diárias, gritando para atrair clientes, mas você vê o peso que isso causou neles. Os comerciantes mais velhos têm os ombros curvados, seus rostos marcados pelos anos de trabalho árduo, sob o sol inclemente. Não há alegria nos olhos deles, apenas um sentido de dever, uma compreensão tácita de que essa é a vida: trabalho, luta e repetição. As crianças brincam nas ruas empoeiradas, suas risadas um contraste agudo com a seriedade dos adultos. Você se pergunta que futuro as espera. Serão suas vidas diferentes das de seus pais? Ou estarão destinadas a repetir o mesmo ciclo de trabalho árduo e luta pela sobrevivência? A educação é um luxo que poucos podem se dar ao luxo de considerar. O conhecimento é passado de geração em geração, mais por necessidade do que por desejo de aprendizado. O ritmo da vida aqui, embora vital e inflexível, parece uma luta constante. Uma luta para sobreviver, para fazer o que é necessário com o pouco que se tem, e para suportar os desconfortos constantes do cotidiano. Não há espaço para sonhos grandiosos ou aspirações, além da sobrevivência imediata. Cada dia é uma vitória em si, uma prova da resiliência humana, diante de condições que muitos considerariam insuportáveis. As refeições são simples e monótonas. A dieta consiste principalmente de grãos e legumes, com carne sendo um luxo raro. A preparação dos alimentos é um processo demorado e trabalhoso, realizado sobre fogueiras fumegantes que enchem as casas de fumaça. Não há geladeiras para conservar os alimentos, nem fogões para facilitar o cozimento. Cada refeição é o resultado de horas de trabalho, desde o cultivo até o preparo final. A higiene é um desafio constante. Sem sistemas de esgoto modernos ou água corrente, as doenças se espalham rapidamente. O cheiro de dejetos e lixo é uma presença constante nas ruas estreitas. Banhos são um luxo raro, geralmente realizados no rio, expondo-se aos perigos de águas contaminadas e animais perigosos. A limpeza das roupas é uma tarefa árdua, realizada à beira do rio, esfregando tecidos resistentes contra pedras ásperas. As mudanças de estação trazem seus próprios desafios. O verão é brutal, com temperaturas escaldantes que tornam qualquer atividade ao ar livre um teste de resistência. O inverno, embora mais ameno, traz consigo a ameaça de doenças respiratórias e a dificuldade de manter-se aquecido em casas mal isoladas. As monções, tão vitais para a agricultura, também carregam o risco de inundações devastadoras que podem varrer casas e colheitas em questão de horas. A vida social é limitada e centrada, principalmente em torno do trabalho e das necessidades básicas. As celebrações são raras e simples, muitas vezes ligadas a rituais religiosos ou à colheita. Não há entretenimento como conhecemos hoje, nenhuma televisão, nenhum filme, nenhum livro para escapar da realidade. As histórias são contadas oralmente, passadas de geração em geração, uma forma de preservar a cultura e a identidade em meio às dificuldades diárias. O comércio, embora vital para a sobrevivência da comunidade, é uma atividade repleta de incertezas. As trocas são feitas com base em sistemas rudimentares, sem a segurança de uma moeda estável ou contratos escritos. A confiança é essencial, mas também frágil,
facilmente quebrada por uma colheita ruim ou uma doença inesperada. Cada transação carrega o peso da sobrevivência. Cada negociação é uma dança delicada entre necessidade e disponibilidade. À noite, quando o trabalho finalmente cessa, há pouco tempo para relaxamento. As sombras se alongam e a escuridão traz consigo novos perigos. Sem iluminação elétrica, as ruas ficam desertas rapidamente. O silêncio é quebrado apenas pelos sons noturnos da natureza e o ocasional latido de cães. Dentro das casas, pequenas lamparinas a óleo oferecem uma luz fraca, mal suficiente para as últimas tarefas do dia. Apesar de todas essas dificuldades, há uma força notável no espírito humano que se manifesta nessas condições. Há uma solidariedade silenciosa entre os habitantes, um entendimento mútuo nascido da luta compartilhada. As pessoas se apoiam umas nas outras, compartilhando o pouco que têm em tempos de necessidade. Há uma sabedoria ancestral que permeia a comunidade, um conhecimento profundo sobre como sobreviver e até prosperar em condições que muitos considerariam impossíveis. No entanto, a pergunta permanece: por que alguém sugeriria viver no Vale do Indo? A resposta não é simples nem óbvia. Talvez seja a conexão profunda com a terra e os ritmos naturais da vida. Talvez seja a simplicidade forçada que elimina as distrações e nos conecta com o que é verdadeiramente essencial. Ou talvez seja o desafio em si, a oportunidade de testar os limites da resistência humana e descobrir uma força interior que muitos de nós, em nossas vidas confortáveis, nunca tivemos que acessar. Viver no Vale do Indo é uma jornada de autodescoberta, uma imersão total na essência da existência humana. É uma vida despojada de luxos, focada nas necessidades mais básicas e nos laços mais fundamentais entre as pessoas. É uma vida que nos lembra de onde viemos, das lutas que nossos ancestrais enfrentaram e superaram. É uma vida que, em sua dificuldade, nos ensina o valor de cada momento, de cada gota da água, de cada grão de comida. Ao final do dia, enquanto se deita em sua esteira simples com mais viva, talvez você entenda, a vida no Vale do Indo não é para os fracos de coração, ou para aqueles que buscam conforto e facilidade. É para aqueles que desejam experimentar a vida em sua forma mais crua e autêntica. Para aqueles que estão dispostos a enfrentar desafios diários, em troca de uma conexão profunda com a terra, com a comunidade e consigo mesmos. É uma vida que, em sua simplicidade e dificuldade, oferece uma riqueza de experiências e aprendizados que nenhuma vida moderna pode igualar. Agora, à medida que avançamos mais profundamente, vamos deixar de lado a vida cotidiana para focar nas forças maiores e mais dramáticas que moldaram esta civilização. Embora o cotidiano das pessoas comuns fosse marcado pelo trabalho árduo e pela luta pela sobrevivência, a história do Vale do Indo também está repleta de momentos de realizações impressionantes, bem como de mistérios profundos. Você pode se perguntar: como uma civilização tão grande e avançada pôde surgir? Como uma cultura conhecida por seu notável planejamento urbano, sistemas de drenagem avançados e ofícios intrincados, ascendeu à grandeza no mundo antigo? As cidades do Vale do Indo, como Harappa e Mohenjo-daro, não eram apenas locais de sobrevivência, mas centros de inovação e desenvolvimento cultural. Imagine-se caminhando pelas ruas de Mohenjo-daro, uma cidade onde o layout é quase chocante para sua época. As ruas são meticulosamente planejadas, com avenidas largas correndo perpendicularmente a pequenas ruas, todas projetadas para promover a circulação do ar e o escoamento de águas pluviais. As cidades são construídas em uma grade, um layout que não seria visto novamente em grande escala até os tempos modernos. Você pode notar como os edifícios são construídos com cuidado, feitos de tijolos assados, mais duráveis e resistentes ao clima. O nível de organização e visão exigido para criar uma cidade como essa sugere uma civilização que estava longe de ser primitiva. A grandiosidade dessas cidades não se limita apenas ao seu planejamento urbano. Ao caminhar por essas ruas antigas, você se depararia com uma série de maravilhas arquitetônicas. Imagine-se diante do grande banho de Mohenjo-daro, uma estrutura impressionante que servia não apenas como um local de higiene, mas também como um centro de rituais e socialização. As paredes robustas, construídas com tijolos impermeabilizados, e o sistema de drenagem sofisticado
são testemunhos do avanço tecnológico dessa civilização. Mas a engenhosidade do povo do Vale do Indo não se limitava apenas às suas cidades. Seus artesãos eram mestres na criação de joias delicadas, selos intrincados e cerâmicas finamente decoradas. Imagine-se um mercado movimentado, onde comerciantes exibem orgulhosamente suas mercadorias. Colares de contas coloridas, braceletes de ouro finamente trabalhados e vasos de cerâmica pintados com designs geométricos complexos. Cada peça conta uma história de habilidade e criatividade e um profundo entendimento de materiais e técnicas. A escrita do Vale do Indo, embora ainda não decifrada completamente, é outro testemunho da sofisticação dessa civilização. Imagine-se diante de um selo de esteatita, observando os símbolos enigmáticos gravados em sua superfície. Esses símbolos, que permanecem um mistério até hoje, sugerem um sistema de escrita avançado, possivelmente usado para registrar transações comerciais, rituais religiosos ou até mesmo literatura. A agricultura, base de qualquer civilização antiga, era particularmente avançada no Vale do Indo. Imagine-se caminhando por campos verdejantes, onde agricultores cultivam uma variedade impressionante de culturas: trigo, cevada, tâmaras, melões e algodão. O sistema de irrigação, com canais cuidadosamente planejados levando água dos rios para os campos, demonstra um entendimento sofisticado de hidráulica e gestão de recursos. Mas apesar de todas as inovações, o povo do Vale do Indo não estava imune às mesmas forças que moldam todas as civilizações: guerra, mudança climática e esgotamento dos recursos. A ascensão do Vale do Indo é repleta de histórias notáveis de crescimento urbano, mas à medida que você caminha por essas antigas ruas, os ecos de sua queda começam a ser ouvidos. Por mais inovadores que fossem, os habitantes do Vale do Indo enfrentaram enormes desafios. Agora vamos focar na queda dessa grande civilização. Por séculos, as razões para seu colapso permaneceram envoltas em mistério. As cidades do Vale do Indo, uma vez prósperas, começaram a mostrar sinais de declínio por volta de 1900 a.C. Imagine as ruas antes vibrantes, tornando-se mais silenciosas, as lojas vazias, os grandes edifícios lentamente apodrecendo, os avançados sistemas de água, que antes foram uma tábua de salvação para as cidades, começaram a cair em desuso, e as pessoas começaram a abandonar suas casas. Alguns historiadores acreditam que mudanças climáticas desempenharam um papel significativo no colapso da civilização do Vale do Indo. Evidências sugerem que os padrões de monções mudaram, e o que antes era uma região fértil tornou-se cada vez mais árida. Os rios que sustentavam as cidades começaram a secar, e as colheitas falharam. Os sistemas de água da cidade, que haviam sido um grande feito de engenharia, já não conseguiam acompanhar as mudanças no ambiente. Com os recursos escasseando e a base agrícola enfraquecendo, a população foi forçada a partir em busca de novas terras. Imagine-se como um habitante de Mohenjo-Daro. Nessa época de declínio, você observaria com crescente preocupação as mudanças ao seu redor. Os campos que antes eram verdes e abundantes, agora estão secos e estéreis. O rio Indo, outrora uma fonte confiável de água e vida, agora flui com menos força, seu leito cada vez mais exposto sob o sol escaldante. As ruas da cidade, antes cheias de vida e comércio, agora estão mais silenciosas, com muitas casas abandonadas. A mudança climática não foi o único fator contribuinte para o declínio do Vale do Indo. Alguns estudiosos sugerem que conflitos internos e pressões externas também desempenharam um papel importante. Imagine-se em uma reunião do conselho da cidade, onde líderes discutem acaloradamente sobre como lidar com a crescente escassez de recursos. As tensões entre diferentes grupos sociais aumentam à medida que a competição por recursos limitados se intensifica. Ao mesmo tempo, evidências arqueológicas sugerem que pode ter havido pressões de grupos externos. Imagine-se como um guarda da cidade, observando nervosamente o horizonte em busca de sinais de invasores. Embora não haja evidências conclusivas de uma invasão em larga escala, a ameaça constante de conflito teria adicionado mais estresse a uma sociedade já em dificuldades. À medida que as condições pioravam, a sofisticada estrutura social e econômica da civilização do Vale do Indo começou a se desintegrar. Imagine-se como um artesão especializado,
cujas habilidades foram passadas por gerações. Com o declínio do comércio e da prosperidade, sua arte, antes altamente valorizada, agora encontra poucos compradores. As tradições e práticas que definiram a cultura do Vale do Indo por séculos começam a se perder. O abandono das grandes cidades não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual que ocorreu ao longo de centenas de anos. Imagine-se como um dos últimos habitantes de Harappa, caminhando pelas ruas quase desertas. Os grandes edifícios públicos, outrora símbolos de poder e prosperidade, agora estão em ruínas. Os sistemas de drenagem, antes uma maravilha de engenharia, estão entupidos e inoperantes. A grande civilização que uma vez floresceu aqui está desaparecendo lentamente. No entanto, é importante notar que o fim da civilização do Vale do Indo não significou o desaparecimento completo de seu povo ou cultura. Muitos habitantes migraram para outras regiões, levando consigo seus conhecimentos e tradições. Imagine-se como um desses migrantes, carregando as memórias de sua grande cidade enquanto se estabelece em uma nova terra. Embora as grandes cidades tenham sido abandonadas, elementos da cultura do Vale do Indo persistiram, influenciando e sendo incorporados em outras culturas do subcontinente indiano. O legado da civilização do Vale do Indo continua a fascinar arqueólogos e historiadores até hoje. Cada escavação, cada artefato descoberto, adiciona uma nova peça ao quebra-cabeça dessa antiga civilização. Imagine-se como um arqueólogo moderno, escovando cuidadosamente a poeira de um selo recém-descoberto, sentindo a emoção de tocar algo que não foi visto por milhares de anos. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender essa civilização enigmática. A história da ascensão e queda da civilização do Vale do Indo é um lembrete poderoso da fragilidade das sociedades humanas, mesmo as mais avançadas. É uma história de inovação e adaptação, mas também de vulnerabilidade às forças da natureza e às pressões sociais. À medida que enfrentamos nossos próprios desafios globais, como mudanças climáticas e escassez de recursos, as lições do Vale do Indo permanecem relevantes. Ao refletirmos sobre o destino dessa grande civilização, somos lembrados de nossa própria mortalidade coletiva. As cidades do Vale do Indo, uma vez vibrantes centros de cultura e comércio, agora jazem silenciosas, sob camadas de terra. No entanto, seu legado persiste, não apenas nos artefatos que deixaram para trás, mas nas questões que sua história levanta sobre sustentabilidade, resiliência e o verdadeiro significado de progresso. Assim, concluímos nossa jornada pela ascensão e queda da civilização do Vale do Indo. Uma história que nos lembra que, por mais avançada que uma sociedade possa ser, ela ainda está sujeita às forças maiores da natureza e da história. É uma narrativa que nos convida a refletir sobre nossa própria civilização, nossas conquistas e vulnerabilidades, e o que podemos aprender com aqueles que vieram antes de nós. Agora, à medida que avançamos mais profundamente, vamos deixar de lado a vida cotidiana para focar nas forças maiores e mais dramáticas que moldaram esta civilização. Embora o cotidiano das pessoas comuns fosse marcado pelo trabalho árduo e pela luta pela sobrevivência, a história do Vale do Indo também está repleta de momentos de realizações impressionantes, bem como de mistérios profundos. Você pode se perguntar, como uma civilização tão grande e avançada pôde surgir? Como uma cultura conhecida por seu notável planejamento urbano, sistemas de drenagem avançados e ofícios intrincados, ascendeu à grandeza no mundo antigo? As cidades do Vale do Indo, como Harappa e Mohenjo-daro, não eram apenas locais de sobrevivência, mas centros de inovação e desenvolvimento cultural. Imagine-se caminhando pelas ruas de Mohenjo-daro, uma cidade onde o layout é quase chocante para sua época. As ruas são meticulosamente planejadas, com avenidas largas correndo perpendicularmente a pequenas ruas, todas projetadas para promover a circulação do ar e o escoamento de águas pluviais. As cidades são construídas em uma grade, um layout que não seria visto novamente em grande escala até os tempos modernos. Você pode notar como os edifícios são construídos com cuidado, feitos de tijolos assados, mais duráveis e resistentes ao clima. O nível de organização e visão exigido para criar uma cidade como essa sugere uma civilização que estava longe de ser primitiva. A grandiosidade dessas cidades não se limita apenas ao seu planejamento urbano. Ao caminhar por essas ruas antigas,
você se depararia com uma série de maravilhas arquitetônicas. Imagine-se diante do grande banho de Mohenjo-daro, uma estrutura impressionante que servia não apenas como um local de higiene, mas também como um centro de rituais e socialização. As paredes robustas, construídas com tijolos impermeabilizados, e o sistema de drenagem sofisticado são testemunhos do avanço tecnológico dessa civilização. Mas a engenhosidade do povo do Vale do Indo não se limitava apenas às suas cidades. Seus artesãos eram mestres na criação de joias delicadas, selos intrincados e cerâmicas finamente decoradas. Imagine-se um mercado movimentado, onde comerciantes exibem orgulhosamente suas mercadorias. Colares de contas coloridas, braceletes de ouro finamente trabalhados e vasos de cerâmica pintados com designs geométricos complexos. Cada peça conta uma história de habilidade e criatividade e um profundo entendimento de materiais e técnicas. A escrita do Vale do Indo, embora ainda não decifrada completamente, é outro testemunho da sofisticação dessa civilização. Imagine-se diante de um selo de esteatita, observando os símbolos enigmáticos gravados em sua superfície. Esses símbolos, que permanecem um mistério até hoje, sugerem um sistema de escrita avançado, possivelmente usado para registrar transações comerciais, rituais religiosos ou até mesmo literatura. A agricultura, base de qualquer civilização antiga, era particularmente avançada no Vale do Indo. Imagine-se caminhando por campos verdejantes, onde agricultores cultivam uma variedade impressionante de culturas: trigo, cevada, tâmaras, melões e algodão. O sistema de irrigação, com canais cuidadosamente planejados levando água dos rios para os campos, demonstra um entendimento sofisticado de hidráulica e gestão de recursos. Mas apesar de todas as inovações, o povo do Vale do Indo não estava imune às mesmas forças que moldam todas as civilizações: guerra, mudança climática e esgotamento dos recursos. A ascensão do Vale do Indo é repleta de histórias notáveis de crescimento urbano, mas à medida que você caminha por essas antigas ruas, os ecos de sua queda começam a ser ouvidos. Por mais inovadores que fossem, os habitantes do Vale do Indo enfrentaram enormes desafios. Agora vamos focar na queda dessa grande civilização. Por séculos, as razões para seu colapso permaneceram envoltas em mistério. As cidades do Vale do Indo, uma vez prósperas, começaram a mostrar sinais de declínio por volta de 1900 a.C. Imagine as ruas antes vibrantes, tornando-se mais silenciosas, as lojas vazias, os grandes edifícios lentamente apodrecendo, os avançados sistemas de água, que antes foram uma tábua de salvação para as cidades, começaram a cair em desuso, e as pessoas começaram a abandonar suas casas. Alguns historiadores acreditam que mudanças climáticas desempenharam um papel significativo no colapso da civilização do Vale do Indo. Evidências sugerem que os padrões de monções mudaram, e o que antes era uma região fértil tornou-se cada vez mais árida. Os rios que sustentavam as cidades começaram a secar, e as colheitas falharam. Os sistemas de água da cidade, que haviam sido um grande feito de engenharia, já não conseguiam acompanhar as mudanças no ambiente. Com os recursos escasseando e a base agrícola enfraquecendo, a população foi forçada a partir em busca de novas terras. Imagine-se como um habitante de Mohenjo-daro. Nessa época de declínio, você observaria com crescente preocupação as mudanças ao seu redor. Os campos que antes eram verdes e abundantes, agora estão secos e estéreis. O rio Indo, outrora uma fonte confiável de água e vida, agora flui com menos força, seu leito cada vez mais exposto sob o sol escaldante. As ruas da cidade, antes cheias de vida e comércio, agora estão mais silenciosas, com muitas casas abandonadas. A mudança climática não foi o único fator contribuinte para o declínio do Vale do Indo. Alguns estudiosos sugerem que conflitos internos e pressões externas também desempenharam um papel importante. Imagine-se em uma reunião do conselho da cidade, onde líderes discutem acaloradamente sobre como lidar com a crescente escassez de recursos. As tensões entre diferentes grupos sociais aumentam à medida que a competição por recursos limitados se intensifica. Ao mesmo tempo, evidências arqueológicas sugerem que pode ter havido pressões de grupos externos. Imagine-se como um guarda da cidade,
observando nervosamente o horizonte em busca de sinais de invasores. Embora não haja evidências conclusivas de uma invasão em larga escala, a ameaça constante de conflito teria adicionado mais estresse a uma sociedade já em dificuldades. À medida que as condições pioravam, a sofisticada estrutura social e econômica da civilização do Vale do Indo começou a se desintegrar. Imagine-se como um artesão especializado, cujas habilidades foram passadas por gerações. Com o declínio do comércio e da prosperidade, sua arte, antes altamente valorizada, agora encontra poucos compradores. As tradições e práticas que definiram a cultura do Vale do Indo por séculos começam a se perder. O abandono das grandes cidades não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual que ocorreu ao longo de centenas de anos. Imagine-se como um dos últimos habitantes de Harappa, caminhando pelas ruas quase desertas. Os grandes edifícios públicos, outrora símbolos de poder e prosperidade, agora estão em ruínas. Os sistemas de drenagem, antes uma maravilha de engenharia, estão entupidos e inoperantes. A grande civilização que uma vez floresceu aqui está desaparecendo lentamente. No entanto, é importante notar que o fim da civilização do Vale do Indo não significou o desaparecimento completo de seu povo ou cultura. Muitos habitantes migraram para outras regiões, levando consigo seus conhecimentos e tradições. Imagine-se como um desses migrantes, carregando as memórias de sua grande cidade enquanto se estabelece em uma nova terra. Embora as grandes cidades tenham sido abandonadas, elementos da cultura do Vale do Indo persistiram, influenciando e sendo incorporados em outras culturas do subcontinente indiano. O legado da civilização do Vale do Indo continua a fascinar arqueólogos e historiadores até hoje. Cada escavação, cada artefato descoberto, adiciona uma nova peça ao quebra-cabeça dessa antiga civilização. Imagine-se como um arqueólogo moderno, escovando cuidadosamente a poeira de um selo recém-descoberto, sentindo a emoção de tocar algo que não foi visto por milhares de anos. Cada descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender essa civilização enigmática. A história da ascensão e queda da civilização do Vale do Indo é um lembrete poderoso da fragilidade das sociedades humanas, mesmo as mais avançadas. É uma história de inovação e adaptação, mas também de vulnerabilidade às forças da natureza e às pressões sociais. À medida que enfrentamos nossos próprios desafios globais, como mudanças climáticas e escassez de recursos, as lições do Vale do Indo permanecem relevantes. Ao refletirmos sobre o destino dessa grande civilização, somos lembrados de nossa própria mortalidade coletiva. As cidades do Vale do Indo, uma vez vibrantes centros de cultura e comércio, agora jazem silenciosas, sob camadas de terra. No entanto, seu legado persiste, não apenas nos artefatos que deixaram para trás, mas nas questões que sua história levanta sobre sustentabilidade, resiliência e o verdadeiro significado de progresso. Assim, concluímos nossa jornada pela ascensão e queda da civilização do Vale do Indo. Uma história que nos lembra que, por mais avançada que uma sociedade possa ser, ela ainda está sujeita às forças maiores da natureza e da história. É uma narrativa que nos convida a refletir sobre nossa própria civilização, nossas conquistas e vulnerabilidades, e o que podemos aprender com aqueles que vieram antes de nós. Enquanto você caminha pelas desoladas ruínas do Vale do Indo, uma sensação de maravilha preenche o ar. As cidades, que já estavam vivas com o pulso da atividade humana, agora estão abandonadas, seus segredos enterrados sob a terra. No entanto, mesmo em seu silêncio, as ruínas guardam um tesouro de histórias não contadas, esperando para serem descobertas. O Vale do Indo permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história antiga. Seu enigmático sistema de escrita e artefatos peculiares, atraindo arqueólogos, historiadores e exploradores. Imagine-se diante do famoso Grande Banho de Mohenjo-daro. A estrutura, grande e imponente, é um exemplo da compreensão avançada da civilização sobre higiene e gerenciamento de águas. A piscina, forrada com tijolos lisos, cercada por um complexo sistema de drenagem, sugere uma sociedade que valorizava a limpeza e o banho público. No entanto, apesar de sua aparência cuidadosamente planejada, o propósito desse banho continua sendo um mistério. Seria uma área de banho comunitária, um espaço religioso ou talvez algo completamente diferente? A falta de registros escritos nos deixa especular, e a verdadeira natureza dessa estrutura notável
continua a nos escapar. Agora, imagine que você está segurando um dos pequenos selos gravados que se tornaram sinônimo do Vale do Indo. Esses selos, muitas vezes feitos de esteatita, são adornados com imagens de animais, criaturas mitológicas e símbolos que parecem sugerir um sistema de crenças complexo. No entanto, ninguém pode afirmar com certeza o que esses símbolos significam. O sistema de escrita presente nesses selos ainda não foi decifrado, deixando os arqueólogos se perguntando: o que esses símbolos representavam? Seriam usados para comércio, para fins religiosos, para o registro administrativo? As respostas estão trancadas dentro dos caracteres, esperando para serem descobertas, mas até agora ninguém conseguiu decifrá-las. À medida que você caminha, encontra outra descoberta impressionante: os sistemas de drenagem bem planejados. Em uma época em que muitas civilizações antigas ainda dependiam de sistemas de água primitivos, o Vale do Indo havia criado uma rede sofisticada de drenagens que levava águas residuais para longe das casas e áreas públicas. O fato de esses sistemas terem sido projetados com tal precisão demonstra um entendimento profundo de engenharia e saúde pública. No entanto, apesar de sua engenhosidade, nenhuma outra civilização antiga parece ter possuído sistemas tão avançados. O que motivou o povo do Vale do Indo a dar tamanha importância à limpeza e higiene, e por que essa tecnologia aparentemente foi perdida ao longo do tempo. Então existem as misteriosas representações da famosa estátua do rei Prioste, encontrada em Mohenjo-daro. A figura, vestida com roupas elaboradas e uma tiara, exala uma aura de autoridade, mas ninguém sabe ao certo quem ele foi ou qual papel desempenhou na sociedade do Vale do Indo. Ele era um líder, um sacerdote ou uma figura simbólica. O mistério em torno dessa figura fala sobre as grandes incógnitas da cultura do Vale do Indo, suas estruturas sociais, práticas religiosas e organização política. Sem registros escritos para nos guiar, só podemos supor o significado de tais artefatos. Talvez um dos maiores mistérios, porém, seja o desaparecimento repentino da civilização. Embora as ruínas falem muito sobre o povo que ali viveu, a falta de uma explicação clara para sua queda nos deixa com mais perguntas do que respostas. O que aconteceu com o povo do Vale do Indo? Eles migraram ou foram aniquilados por desastres naturais? Foram conquistados por forças invasoras ou simplesmente desapareceram à medida que o ambiente mudou? A ausência de respostas definitivas é um dos aspectos mais intrigantes da história do Vale do Indo. Ao caminhar pelas ruas silenciosas de Harappa, outra cidade importante do Vale do Indo, você não pode deixar de se maravilhar com a precisão do planejamento urbano. As ruas grandes, dispostas em um padrão de grade, falam de uma sociedade altamente organizada. As casas de blocos, muitas com 2 andares, sugerem uma população próspera. Mas quem eram essas pessoas? Como viviam suas vidas diárias? O que faziam para se divertir, para adorar, para governar? As respostas para essas perguntas permanecem esquivas, enterradas sob camadas de tempo e mistério. Os artefatos encontrados nas escavações oferecem vislumbres fascinantes da vida cotidiana no Vale do Indo. Brinquedos de argila, joias delicadas e utensílios domésticos pintados sugerem uma sociedade que valorizava tanto o prático quanto o estético. As estatuetas de terracota de mulheres adornadas com elaborados penteados e joias levantam questões sobre os papéis de gênero e as práticas de beleza. Mas sem um contexto claro, esses objetos permanecem enigmáticos, suas histórias completas perdidas para nós. Um dos aspectos mais intrigantes da civilização do Vale do Indo é sua aparente falta de monumentos grandiosos ou estruturas defensivas elaboradas, comuns em outras civilizações antigas. Isso sugere uma sociedade pacífica e igualitária, ou simplesmente não descobrimos ainda evidências de tais estruturas? A ausência de provas concretas de guerra ou conflito em grande escala é notável e levanta questões sobre como essa civilização manteve a paz e a ordem por tanto tempo. As evidências de comércio de longa distância são abundantes no Vale do Indo. Selos e artefatos do Vale do Indo foram encontrados tão longe quanto a Mesopotâmia, sugerindo redes comerciais extensas. Mas como esse comércio era conduzido? Quem eram os mercadores? Como eles navegavam e se comunicavam com culturas tão distantes? Essas perguntas permanecem sem resposta
adicionando outra camada de mistério à já enigmática civilização. À medida que o sol se põe sobre as ruínas, lançando sombras longas sobre os restos de uma civilização outrora grandiosa, você não pode deixar de se sentir humilde diante da passagem do tempo. Vale do Indo, com seus segredos e mistérios, nos lembra da fragilidade do conhecimento humano e da persistência do desconhecido. Mesmo agora, décadas após o início das escavações, os mistérios do Vale do Indo continuam a intrigar e a nos fascinar. A falta de registros escritos, o sistema de escrita indecifrado e os artefatos enigmáticos apontam para uma cultura que era ao mesmo tempo avançada e misteriosa. Uma civilização cujos segredos podem permanecer escondidos por séculos. À medida que deixamos as ruínas para trás, não podemos deixar de sentir uma sensação de maravilha e melancolia. O Vale do Indo foi uma vez um centro próspero de civilização, cheio de inovação e complexidade. E, no entanto, no final, ele desapareceu, deixando-nos apenas com esses fragmentos para juntar. É um lembrete cruel da fragilidade das maiores civilizações e dos mistérios que o tempo deixou para trás. Enquanto o mundo moderno avança a passos largos, o Vale do Indo permanece como um testemunho silencioso de um passado que ainda não compreendemos completamente. Cada escavação, cada novo artefato descoberto, cada teoria proposta nos aproxima um pouco mais de desvendar seus segredos. Mas talvez seja precisamente esse mistério que torna o Vale do Indo tão fascinante, nos lembrando que, por mais que avancemos, ainda há muito a ser descoberto sobre nosso próprio passado. À medida que seguimos adiante em nossa jornada através do Vale do Indo, é hora de desviar os olhos das ruínas silenciosas e olhar para uma parte mais brilhante e distinta dessa civilização, a vida das elites. Enquanto os trabalhadores e camponeses enfrentavam as dificuldades diárias da sobrevivência, aqueles que ocupavam as camadas mais altas da sociedade desfrutavam de um modo de vida marcadamente diferente. É uma realidade de contrastes, onde a opulência e o luxo se destacam, distantes das lutas diárias da maioria. Imagine-se agora caminhando pelas ruas de uma área reservada aos governantes ou comerciantes mais poderosos de Mohenjo-daro ou Harappa. O ambiente ao seu redor é mais tranquilo, mais organizado, com espaços abertos e pavimentados, cercados por grandes casas construídas com os melhores materiais da época. Não são os tijolos simples das casas comuns, mas estruturas de maior complexidade, com paredes grossas e elegantes pátios internos. A luz do sol entra suavemente pelas janelas, e o ar parece mais fresco, circulando através de sistemas de ventilação e canais de drenagem bem elaborados, que são mais do que apenas elementos de higiene, mas uma marca do alto status. A primeira coisa que chama a atenção são os materiais de construção. Ao contrário das casas simples dos camponeses, essas residências são decoradas com intrincados detalhes. Tecidos finos pendem das paredes, refletindo a luz suave que penetra pelos pátios internos. Peças de joalheria, cuidadosamente trabalhadas, adornam mesas e prateleiras, enquanto cerâmicas finamente pintadas ocupam lugares de destaque. Cada objeto parece contar uma história de habilidade artesanal e riqueza acumulada. Imagine o som suave do ouro e da prata sendo trabalhados nas oficinas próximas, o tilintar delicado das joias resplandecendo na luz da manhã. O ar carrega o aroma sutil de óleos perfumados e especiarias exóticas. Uma fragrância que fala de comércio de longa distância e conexões com terras distantes. Esses aromas e sons são a trilha sonora da vida da elite, um mundo à parte da realidade cotidiana dos trabalhadores comuns. À medida que você entra em uma dessas casas, a diferença no estilo de vida torna-se ainda mais evidente. As moradias são equipadas com utensílios refinados que fariam qualquer artesão moderno se maravilhar. Panelas de bronze reluzem nas cozinhas, seus designs elaborados sugerindo não apenas funcionalidade, mas também status. Recipientes de barro finamente trabalhados, decorados com padrões geométricos intrincados, estão dispostos em prateleiras, prontos para serem usados em ocasiões especiais. Os assentos são mais confortáveis do que os de qualquer outra casa no vale, acolchoados com tecidos macios e decorados com bordados delicados. No interior, há áreas reservadas ao descanso,
verdadeiros santuários de conforto com almofadas de tecidos importados e tapetes ricamente tecidos. As paredes estão adornadas com tapeçarias coloridas que contam histórias de deuses e heróis, criando um ambiente de sofisticação e cultura. Há um contraste nítido com o ambiente de simplicidade e modéstia das casas dos trabalhadores, onde cada espaço é utilizado com um propósito funcional, sem ornamentação desnecessária. Nas residências da elite, o luxo não é apenas uma exibição de riqueza, mas uma afirmação de poder e influência, uma lembrança constante da posição social elevada de seus habitantes. Esse contraste social também se reflete nas diferenças de alimentação. Enquanto os camponeses enfrentavam uma dieta limitada, com cereais e vegetais como os principais componentes, as elites desfrutavam de alimentos mais variados e sofisticados: carnes de animais caçados, peixe fresco dos rios próximos, frutas raras trazidas de terras distantes e especiarias exóticas eram comuns nas mesas dos ricos. Imagine o cheiro das especiarias exóticas que preenchiam os grandes banquetes, onde o som das conversas flui suavemente, acompanhadas de risos, e o som de taças sendo erguidas. Nesses eventos, a comida não era apenas sustento, mas uma forma de arte e diplomacia. Pratos elaborados eram servidos em vasilhas de prata e ouro. Cada refeição, uma demonstração de riqueza e refinamento culinário. Os vinhos e bebidas fermentadas, raridades preciosas, eram servidos em taças finamente trabalhadas, enquanto músicos tocavam instrumentos delicados, criando uma atmosfera de celebração e abundância. Esses banquetes não eram apenas momentos de prazer, mas também ocasiões para forjar alianças, discutir negócios e exibir poder. Além disso, o controle do comércio e dos recursos no Vale do Indo dava aos elites um poder considerável. As cidades eram centros comerciais ativos, e a classe alta estava profundamente envolvida nas trocas de bens valiosos. Imagine caravanas chegando carregadas de lápis-lazuli do Afeganistão, madeiras preciosas do sul da Índia e conchas do mar Arábico. Cada item era cuidadosamente inspecionado, negociado e distribuído, com as elites controlando cada aspecto desse comércio lucrativo. Os ricos, muitos dos quais eram sacerdotes ou comerciantes poderosos, não só possuíam grandes riquezas, mas também detinham uma significativa autoridade sobre as decisões políticas e sociais da região. Seus lares não eram apenas residências, mas centros de poder onde decisões importantes eram tomadas, afetando a vida de milhares de pessoas em toda a região do Vale do Indo. No entanto, apesar do conforto e da riqueza que as elites desfrutavam, o contraste com as dificuldades do restante da população nunca esteve distante. Enquanto os governantes e os comerciantes desfrutavam de um estilo de vida mais luxuoso, as cidades também estavam longe de ser perfeitas. A desigualdade social era evidente, com um abismo entre os ricos e os pobres que se tornava cada vez mais impossível de ignorar. Aqueles que não faziam parte dessa elite podiam ver, mas nunca poderiam alcançar, o estilo de vida opulento que seus governantes desfrutavam. As ruas estreitas e movimentadas dos bairros dos trabalhadores contrastavam fortemente com as avenidas largas e bem cuidadas das áreas nobres. O cheiro de esgoto e lixo nas áreas mais pobres era um lembrete constante das disparidades que existiam mesmo nesta sociedade altamente organizada. Esses contrastes revelam a complexidade da sociedade do Vale do Indo, onde as tensões sociais coexistiam com os altos ideais de organização e prosperidade. Embora o sistema de drenagem, as casas bem projetadas e as tecnologias avançadas mostrassem uma sociedade que valorizava a ordem, a limpeza e o conforto, as divisões de classe revelam as lacunas que ainda existiam dentro dessa civilização. À medida que olhamos para as vidas das elites, somos lembrados de que, embora eles possam ter vivido com mais conforto, eles também estavam profundamente imersos em um sistema de poder e controle que provavelmente exigia uma vigilância constante sobre a população. O contraste entre os dois mundos, o do povo comum e o da elite, é em si um reflexo das complexidades dessa antiga civilização, que, embora avançada em muitos aspectos, ainda carregava as marcas da desigualdade. Imagine as reuniões secretas nos salões luxuosos, onde decisões eram tomadas que afetariam a vida de milhares, o sussurro de conspirações, o planejamento de novas rotas comerciais, a negociação de alianças políticas
Tudo isso acontecia longe dos olhos do povo comum, mas tinha um impacto profundo em suas vidas. A elite vivia um mundo de privilégios, mas também de responsabilidades e pressões constantes para manter seu status e poder. Agora, enquanto refletimos sobre as vidas contrastantes que existiam dentro dessa grande civilização, podemos nos perguntar como isso se relaciona com as sociedades que temos hoje. A desigualdade, as divisões sociais e a luta pela sobrevivência são temas que ecoam ao longo do tempo. E ao pensarmos sobre o Vale do Indo, podemos perceber o quão distantes, mas também o quão próximos estamos de suas realidades. As ruas pavimentadas e os sistemas de drenagem avançados do Vale do Indo podem parecer primitivos em comparação com nossas cidades modernas, mas as dinâmicas sociais que observamos, a concentração de riqueza, o poder nas mãos de poucos, a luta diária dos trabalhadores, são surpreendentemente familiares. Será que em 4.000 anos realmente progredimos tanto quanto pensamos? Enquanto deixamos para trás as ruas silenciosas e os palácios abandonados do Vale do Indo, levamos conosco não apenas o conhecimento de uma civilização antiga, mas também questões profundas sobre nossa própria sociedade. O luxo e o poder das elites do Indo podem ter se desvanecido no pó da história, mas as lições que podemos aprender com seu legado permanecem tão relevantes hoje quanto eram há milênios.